de mais de 200 mil votos na Geórgia. Eu diria que eu estou chegando... Explode a Geórgia para mim, por favor, João. Só fica mais difícil. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a vitória do Trump, outros aspectos da vitória do Trump, porque foi realmente uma vitória histórica, né? Estados que até pouco tempo atrás eram considerados estados balanças, swing states, né? Como a Flórida, por exemplo, se mostraram fortemente republicanos agora, numa mudança muito grande que tem a ver, inclusive, com o voto do imigrante latino. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que uma das estratégias dos democratas para conseguir ganhar a eleição lá nos Estados Unidos é justamente trazer imigrantes, porque na visão dos democratas, os imigrantes votam mais com os democratas, né? Tendem a ter uma visão progressivista, né? É curioso como as pessoas fogem do México, fogem do Brasil, fogem da América Latina para fugir das políticas econômicas desastrosas de governos de esquerda, aí chegam nos Estados Unidos e acabam votando na esquerda. Só que, de novo, isso parece ser coisa do passado. Uma das coisas que o pessoal percebeu lá nos Estados Unidos é justamente que o imigrante latino não está mais votando tão diretamente como os democratas. E o principal termômetro disso é justamente a Flórida, que tem cada vez mais votações mais conservadoras ano a ano, né? Vamos falar também sobre as eleições no Senado e na Câmara, porque também são importantes, como a gente falou. Não tem nada decidido ainda, tá, gente? Toda a apuração ainda está acontecendo, mas tudo projeta para o Trump não apenas ganhar a presidência da República, mas também ter maioria no Senado e na Câmara, né, na House of Representatives, que vai ser muito importante para o governo dele, né? E também governadores, os republicanos também ganharam os governadores. Vamos entender como é que estão esses outros aspectos da eleição. Essa notícia foi sugerida por Ancap Waiso, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, trazendo para vocês aqui mais algumas informações. A gente já falou sobre a vitória do Trump, a essa altura já está sacramentada, né? Vários líderes internacionais parabenizam o Trump. O Macron mandou mensagem para eles, o Netanyahu, o secretário-geral da ONU, enfim, um monte de pessoas aqui responderam, né? Já felicitaram o Trump pela vitória, mostrando que a coisa realmente já está decidida, né? Inclusive o Zelensky aqui da Ucrânia também felicitou o Trump por isso e falou que não aguarda a hora de se encontrar pessoalmente com ele para estreitar os laços entre Ucrânia e Estados Unidos. Como eu já falei em outro vídeo, aqui na Ucrânia o pessoal vê a vitória do Trump pelo menos uma grande parte dos ucranianos vê isso como uma grande incógnita. A verdade é que o próprio Biden não está ajudando tanto a Ucrânia quanto prometeu ajudar, né? Tá aquela ajudazinha conta-gotas que o pessoal aqui está muito insatisfeito com isso. Quem sabe o Trump ganhando, né? Mudando os nomes que estão ali na cúpula do Departamento de Defesa e das Relações Exteriores lá do governo americano não muda também esse tipo de coisa, né? E a gente está apostando as fichas no Mike Pompeo. O Mike Pompeo é fortemente pró-Ucrânia e está na equipe do Trump, deve ser o secretário de Relações Exteriores, ou não sabemos ainda qual vai ser o gabinete do Trump, mas de qualquer forma, o Mike Pompeo tendo uma posição chave, a tendência é que os Estados Unidos passem a ajudar mais a Ucrânia do que com o Biden, né? E todo esse papo de que não, vamos cortar coisa, isso é propaganda russa, isso é Rousseff falando, esquece isso, não vai ter diminuição de apoio para a Ucrânia de forma nenhuma aqui, até porque o Trump sabe que não pode se dar esse luxo, né? No momento que ele diminuir a ajuda para a Ucrânia, automaticamente você vai ter um monte de países no mundo inteiro querendo fazer bombas atômicas, e isso seria muito mais caro para os Estados Unidos no final das contas, né?
Então, Zelensky já parabenizou aqui o Trump. Bolsonaro também mandou um discurso bacana aqui em inglês e coisa e tal, né? Uma vitória heróica do Trump e coisa e tal. E esse triunfo histórico, ele diz aqui, é um milestone que reacende a chama da liberdade, da soberania e da democracia. O impacto vai ressonar no globo todo, aumentando não apenas a força dos Estados Unidos, mas também aumentando a força da direita e dos movimentos conservadores em outros países e nações. Que a vitória do Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. É isso daí, tomara que sim. Que nossos compatriotas vejam nesse exemplo inspirador o que é necessário para a gente fazer, que a gente consiga retomar, né? Ou seja, o que o Bolsonaro está falando aqui é que isso sirva de exemplo para o Brasil em 2026. Eu não tenho dúvida que muita gente está preocupada com isso. Agora, a minha dúvida é até que ponto isso vai gerar um esforço no sentido de realmente ajudar Bolsonaro a se tornar elegível e até que ponto isso vai gerar o sentido contrário, né? Ou seja, vai fazer com que o Alexandre de Moraes, a esquerda brasileira, tenha na verdade uma posição ainda mais reativa contra Bolsonaro. É isso que eu temo, mas vamos ver o que vai acontecer. A minha visão, como eu já expliquei para vocês, é que esse movimento em direção à direita, em direção a menos Estado, é um movimento muito forte, um movimento orgânico, é um movimento econômico no final das contas, então não tem o que a esquerda possa fazer. Eles vão ficar rebolando, tentando regulamentar a rede social, tentando fazer um monte de coisa, tentando prender o pessoal da direita, e nada disso vai ter efeito no longo prazo, né? Podem ter uma vitória ou outra no curto prazo, mas no longo prazo o caminho está traçado. É esse caminho para menos Estado, para mais liberdade individual. Então eu não tenho dúvida que isso vai prevalecer no longo prazo, mas no curto prazo eu não sei. Eu acho que é o contrário. O que a gente vai ver aqui no Brasil é o STF e a esquerda tentando aumentar ainda mais o autoritarismo no primeiro momento, né? O Nayib Bukele também mandou os parabéns aqui para o Trump. O Milei não mandou os parabéns propriamente dito, mas compartilhou uma mensagem aqui, um meme feito por um seguidor dele, né? Só repostou esse meme aqui do Trump com o leão, que é o próprio Milei, né? Então, ou seja, tá já um monte de gente parabenizando o Trump pela vitória dele, né? Bom, teve também votações nos estados, em vários estados americanos, e isso já foi definido. Os republicanos ganharam em 27 estados, ou seja, na verdade, os republicanos elegeram 8 novos governadores, né, com os governadores que eles já tinham antes. Isso deu um total de 27 estados governados pelos republicanos, e os democratas fizeram 3 governadores. Infelizmente, um desses governadores é da Carolina do Norte. É um estado que tem maioria republicana, mas o governador acabou ganhando o Josh Stein. Lá também acontece, como acontece aqui no Brasil também, uma certa influência do próprio nome da pessoa, né? O candidato republicano lá, o Mark Robinson, não empolgou muito o pessoal. Eles acabaram votando no Josh Stein, que é democrata, acabou ganhando a Carolina do Norte, né? Os outros estados aqui, curiosamente, você vê muitos estados aqui são republicanos e elegeram governadores republicanos, mas teve 2 estados aqui, Vermont e New Hampshire, que são estados fortemente democratas que elegeram governadores republicanos. Então, mais uma vez, você tem essa diferença aqui. No final das contas, na contagem total, os republicanos estão com 27 governadores, enquanto os democratas têm 23, somando aí os 50 estados americanos, né? Outro ponto importante é que os republicanos já retomaram o Senado. Então, o Senado já está com certeza. Veja, já havia 38 cadeiras no Senado que já pertenciam aos republicanos, então não teve mudança aqui. E os republicanos conseguiram eleger mais um determinado grupo aqui, já estão com 51 cadeiras no Senado, então isso daí é uma boa notícia, já tem a maioria no Senado para os republicanos. Ainda tem algumas cadeiras em disputa, mas mesmo que os democratas ganhem todas as cadeiras aqui que estão em disputa, a maioria republicana já está garantida. A situação na Câmara é um pouco diferente, tá? A situação na Câmara também é fortemente favorável aos republicanos. Lembra que os republicanos já têm a maioria hoje na Câmara americana, né? A Câmara deles lá, eles chamam de House of Representatives, né? A Casa dos Representantes. Então, eles já estão brigando para manter a maioria na Câmara, já ganharam no Senado e ganharam a presidência. E tem tudo para conseguir. Por quê? Porque eles
estão já com 196 cadeiras garantidas e ainda estão ganhando em 24 cadeiras que eles estão na frente com chance de ganhar. Então, muito provavelmente vão conseguir a maioria aqui, né? E mudaram uma cadeira no final das contas. Aqui. Essa cadeira aqui do Michigan era democrata e passou a ser republicana. Então, os republicanos que já tinham a maioria na Câmara ganharam mais uma dos democratas por enquanto. Ainda tem outras cadeiras sendo julgadas aqui, então ainda não tem o resultado final. Mas se você pegar os locais em que os democratas, os republicanos estão ganhando, eles certamente tendem a fazer uma maioria de 220 deputados. Tá? Espera-se uma maioria de 220 deputados. É uma maioria apertada. Lembra que a maioria na Câmara americana são 218. Então vai ser uma maioria muito apertada na Câmara para os republicanos. Isso é uma coisa problemática, mas ainda assim é uma boa notícia. Ter maioria, ou seja, vai ser a super maioria republicana nas três casas, né? Bom, outra coisa positiva, né? Lembra na Califórnia quando há um tempo atrás passaram uma lei que descriminalizava roubos abaixo de $950? Isso acabou causando uma onda de roubo lá na Califórnia. Várias lojas fecharam porque no final das contas muito roubo, muita gente roubando coisa e tal. Bom, parece que agora passaram a proposição 36, que justamente revoga essa ideia das políticas que foram forçadas pelo George Soros. Né? O George Soros ele apoiava um Jorge Gascon, que era o procurador-geral lá de Los Angeles, que teve essa ideia de descriminalizar roubo abaixo de $950. Então, esse Jorge Gascon, que é apoiado pelo George Soros, foi quem fez essa lei lá atrás de descriminalizar, né, roubos abaixo de $950. Isso agora foi revertido nessa eleição, passou a proposição 36, que reverte a proposição 47 e muda esse tipo de coisa. E o próprio Gascon, que foi eleito naquela época, agora está arriscado perder o lugar dele para um procurador republicano. Olha só, dentro de Los Angeles, o cara vai perder o cargo dele para um republicano. Dentro de Los Angeles, que todo mundo vota democrata. Essa lei dele foi tão ruim, tão idiota, esse negócio de botar um limite para você permitir roubo, né, que acabou dando um efeito contrário contra os democratas lá em Los Angeles. Né? Nem os democratas gostaram do resultado disso daí, não tinha gostado no final das contas. Né? Então, tá aí o que eu falo para vocês. A gente precisa ter medo do Soros, precisa ter medo do fundo, do Fórum Econômico Mundial. É o que eu falo para vocês. Não, esses caras têm poder, é verdade, mas não são nenhuma entidade super poderosa. Eles fazem merda para caramba. Na verdade, são socialistas. Como todos socialistas, são meio burros. Então acabam fazendo merda e acabam favorecendo a direita no longo prazo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.